Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa aula, então. Antes de começar o assunto de hoje, alguém aqui da sala não fez a avaliação da sexta-feira passada? Algum de vocês não entregou a avaliação, não estava presente ou todo mundo fez? Eu acho que todo mundo fez. Então tá. Bom, já teve um pessoal que entrou em contato para a segunda chamada na secretaria, Oi. tá? Oi. Eu fiz a prova, só que é até às 9 hoje, né? Eu tenho que passar lá limpo só pra te mandar. Já tá feito. Quem é que tá falando comigo que não tá aparecendo aqui? Ian. O Ian. Tu falou comigo, né? Tá, não, da outra prova já fiz, já entreguei. A de hoje, que é pra entregar. É até às 9, né? Tá, só um minutinho, por favor. A de hoje, não tô... Peraí que eu vou ver com quem que eu... Tá, não, a que foi da sexta era pra dar quando? Hoje, não é? Não, a de sexta-feira era pra sexta-feira. Era pra sexta-feira. Sim. É que... Ah, tá, tô terminando de passar limpo. Tá, tu chegou a falar comigo durante a prova ou não? Não, Tá, é que eu tava trabalhando. tá, então tu tem que confirmar lá com o Rafael, tá? A de sexta-feira Ah, era até a mas eu sexta-feira. mando pra ti igual ou eu mando pra ele? Não, tu não vai mandar para nenhum dos dois. A prova de sexta-feira era no horário de aula, tá? Ainda conversei com vocês antes. Para quem que eu não tava fez trabalhando. o horário de aula, tá? Vai ter uma segunda chamada, que é o que eu ia conversar agora. Vai ser no dia 21, na próxima segunda-feira, tá? Aí, como eu combinei com vocês, quem... Ah, que barulho. Quem não fez a avaliação, não estava presente no horário da prova, tá? Tem que conversar lá com o Rafael para justificar. Aí, se é por trabalho, vai ser o atestado de trabalho. Se for por saúde, vai ser o atestado de saúde. Mas aí tu tem que confirmar lá com o Rafael. Todo mundo que está justificado, ele vai me passar uma listinha e aí eu entro em contato com vocês, tá? Mas a segunda chamada de todo mundo vai ser na segunda-feira, dia 21, tá? Para os demais que fizeram o trabalho, dia 21 não tem aula. Nossa disciplina encerra agora sexta-feira, tá? Dia 18. Primeiro ponto. Quem fez o primeiro trabalho, ok, tá? Sexta-feira temos nossa segunda avaliação. Sexta-feira nós temos nossa segunda avaliação, tá? Que também vai ser presencial no horário de aula. Caso vocês não possam vir para o trabalho, por saúde, tá? Mesma coisa, tem que falar lá com o Rafael, porque aí ele vai justificar e vai botar o nome de vocês lá na lista de segunda chamada. Tanto a segunda chamada da primeira avaliação e da segunda vai ser no dia 21, tá? Então, procurem pelo menos fazer uma delas. Se vocês não estiverem nas duas avaliações, a gente vai ter um problema, porque a segunda chamada das duas vai ser no mesmo dia, tá? E vai ter que fazer as duas provas no mesmo dia, vai ficar meio extenso. Mas, de qualquer forma, todo mundo que não estiver presente nas avaliações, justifica lá para o Rafael, que ele faz a listinha, quem não participou da primeira, quem não participou da segunda, e a segunda chamada vai ser no dia 21 ou dia 22. Eu quero fazer dia 21. Caso o pessoal tenha algum empecilho dia 21, a gente faz dia 22. Mas a princípio é isso, tá? Quem fez a segunda chamada, tranquilo até aí. Sexta-feira a gente faz a segunda, tá? Que é a segunda parte do conteúdo, vale metade da nota também, tá? Entendidos? Tá? Normalmente eu acompanho lá o grupo, eu já respondo. Caso os colegas perguntem para vocês, quem não fez a avaliação, avisa para entrar em contato lá, Rafael, ou falar comigo que eu explico, tá? Vocês me deem só um minutinho que eu vou pedir pro meu
Bom, resolvido. Desculpa, pessoal, interferência aí, mas o barulho estava meio impossível aqui. Bom, acertamos os aspectos das avaliações, tá? Vamos ao nosso conteúdo, então. Hoje a gente vai falar sobre corte, né? Lá no início da disciplina a gente conversou que corte, quando feito por cisalhamento, é um processo de conformação, né? E não um processo de usinagem. A gente tem aspectos parecidos com os processos de conformação, tá? E a gente também consegue calcular as forças necessárias para realizar um corte por cisalhamento, consequentemente, um processo de conformação, tá? Então, vamos lá. Vou fechar aqui só para ampliar a minha tela. Bom, corte. Corte, né, consiste na separação de partes indesejadas de uma peça, acabadas ou semi-acabadas, ou ainda as confecções de blanks, né? Os blanks são aqueles perfis de chapas que a gente utiliza para fazer, por exemplo, a estampagem. Eles têm que vir com um tamanho pré-definido e normalmente esse tamanho é feito pelo corte por um processo de conformação, tá? Pode ser feito, em alguns casos, por processos de usinagem. Aí vocês vão ver lá na disciplina de usinagem, tá? Forças de cisalhamento aplicadas em uma chapa através de um pulsão contra uma matriz ou uma lâmina, né, cria tensões internas dentro do meu material, que quando ultrapassam o limite de resistência ao cisalhamento, vai levar, então, à ruptura daquele meu material, separando, então, as minhas duas partes. As operações de corte consistem em 3 etapas, tá? Primeiro, a gente tem a deformação plástica do meu material. Um pulsão pressiona a chapa, deformando-a elasticamente, tá? Então, primeiro eu sempre vou ter a minha deformação elástica. Quando eu passo meu nível de tensão elástica, né, da minha tensão, quanto ele suporta de elasticidades antes de se deformar plasticamente, depois eu entro, né, na deformação plástica. Quando esse limite é ultrapassado, a chapa começa a deformar-se plasticamente, né, penetrando na matriz, até que posteriormente eu formo trincas que se propagam e levam à ruptura do material. Depois da deformação plástica, eu tenho a redução diária, tá? Com a manutenção da força, ou seja, mantendo a minha força constante sobre aquele material, né, a minha força aplicada, o metal continua a penetrar na matriz, né, na minha forma. Na região de folga, inicia-se a redução diária, tá? Aonde eu tenho, então, a folga entre o meu pulsão e a minha matriz, ela começa a se afastar, eu tenho ali uma redução diária. Depois dessa redução diária do meu contorno de corte, né, eu vou ter a fratura, aumentando mais a penetração do pulsão, né, aplicando força. O meu material sobre a matriz, surgem fraturas na região de corte, né, bem no perímetro do meu corte, inicialmente próximo do pulsão e posteriormente à matriz, tá? Avançando o processo, as trincas prolongam até se encontrar. Ou seja, o que é a fratura? A fratura é a criação de trinca, tá? Elas se iniciam, então, no contorno do meu corte e elas vão se propagando até que uma trinca encontra a outra e eu tenho o corte definitivo na geometria ali que eu desejo, né? Na geometria da minha matriz e do meu pulsão. Ainda na fratura, tá no processo da fratura, se as trincas não se encontrarem, a tensão de tração na região, né, que acontece a fricção, aumentará devido à redução diária, até que atinja o limite de tração do material, iniciando o seu rompimento, tá? No rompimento, então, precisamente, o corte propriamente dito, as superfícies separadas apresentam um acabamento liso, tá, e brilhante, enquanto no rompimento por tração, as superfícies são ásperas e sem brilho, tá? Deixa eu aceitar o colega aqui, Diego. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Se eu não estou trabalhando com as minhas forças necessárias, em vez de eu ter um rompimento por fratura, eu vou ter um rompimento por tração, tá? Quais são as
características de cada um deles. Se eu aplico força, pouca força, né? Meu material vai ficar tracionado por um bom tempo, tá? E ali eu vou ter tensões de tração. Se eu tenho que aplicar a força necessária e o tempo necessário e uma velocidade também necessária, tá? Caso aconteça a tração e ela fique tracionada por muito tempo, uma hora ele vai romper, tá? Mas ele vai romper porque o material não aguentou ficar tracionado. Tem um áudiozinho comigo, por favor, aí. Eu acho que é o Diego, acho que é eu. Isso. Adivinha onde? Só tira o áudio para mim, por favor. Obrigada. Tá bom. Onde é que eu estava? Aqui, tá? Então, se eu mantenho um material tracionado por muito tempo, tá? Ele vai romper, porque ele não aguentou ficar mais tempo ainda naquela tração. Ainda tá o áudio ligado, Diego. Ô, Maia, tu como é que é a Maia aqui? Onde que é? Eu desliguei. Bom, aqui, tá? Então, os dois eu vou ter como produto final, tá? Um material com corte. Só que a diferença... Falhou para vocês meu áudio? Apareceu uma mensagem aqui. Não? Os dois casos, eu vou ter rompimento do meu material, tá? A diferença está no acabamento. Se eu não faço com a força necessária e com a velocidade necessária, o meu material ele vai romper porque ele não aguentou ficar tanto tempo tracionado, tá? E quando ele rompe por tração, por tensão de tração, o acabamento dele fica bem ruim. Fica como se fosse... Imaginem um polímero, né? Que a gente começa a puxar. Primeiro ele vai deformando, né? Vai se deformando elasticamente, depois plasticamente, depois ele rompe. Só que o acabamento final fica com aspecto de esticado. É assim que o meu material fica. Claro que não como um polímero, né? Porque pela microestrutura do meu metal, né? O meu contorno de grão ele vai se distanciando até ter um corte, mas o acabamento fica com cara de esticado, digamos assim, tá? Enquanto no rompimento por cisalhamento, o meu corte fica perfeito, ele fica liso, tá? Aqui a gente tem um exemplo, então, de um corte por cisalhamento. Eu vou ter o meu pulsão, que é a parte que se move, né? A minha chapa. Eu vou aplicar, então, uma força no meu pulsão. Essa chapa, né, vai sofrer uma deformação plástica. No limite da deformação plástica, antes de propriamente romper, né, começam a aparecer as trincas. Normalmente, as trincas começam aqui na parte de cima. Trincas aonde o meu pulsão está fazendo força. Depois, aparecem as trincas de baixo, aonde eu tenho a conexão aqui da chapa com a matriz. Tá? Aí essas trincas se criam e começam a se propagar. A de cima encontra a de baixo e aí eu tenho um corte, né, com acabamento superficial liso e praticamente espelhado, tá? Depois que as minhas trincas se encontram, acontece a ruptura propriamente dita. Deixa eu aceitar o Lucas aqui. Lucas e Gerry. A aresta de corte apresenta, em geral, 3 regiões, tá? A aresta de corte é esta parte aqui, ó, que foi cortada, certo? Tem uma parte rugosa, correspondente à superfície da trinca na fratura. Tem uma parte lisa, que é formada pelo atrito da peça com as paredes da matriz. E tem uma parte arredondada, tá? Pela deformação plástica inicial da chapa. A qualidade das arestas cortadas, tá? Ou seja, a lateral de corte que eu tenho ali na minha peça, a qualidade superficial do meu corte, não é a mesma das usinadas, né? Entretanto, quando as lâminas são mantidas afiadas e ajustadas,
é possível obter arestas aceitáveis, né, para uma grande faixa de aplicações, tá? Então, eu tenho uma superfície de qualidade, né, lisa, mas eu não posso comparar por um corte de usinagem, tá? Quando eu quero um acabamento superficial de qualidade, eu não cogito a possibilidade de fazer corte por cisalhamento. Eu tenho que usar algum método de usinagem, tá? Só que por que a gente usa? Porque são maquinários fáceis de se operar, tá? A manutenção é fácil, tá? São baratos e são rápidos, tá? A gente consegue produzir muito num equipamento de corte por cisalhamento. E tem muito produto que eu não preciso de uma qualidade na aresta de corte, ali onde foi cortado, muito boa, tá? Então, nesses casos, eu utilizo o corte por cisalhamento. Quando eu preciso de um acabamento bonito, né? Aí eu já tenho que pensar em algum método de usinagem. A qualidade das bordas cortadas geralmente melhora com a redução da espessura das chapas, tá? Então, quanto mais espessas são as minhas chapas, menor é a qualidade, né, da aresta de corte. Quando eu tenho chapas fininhas, como o meu equipamento é grande, é robusto, eu vou aplicar uma força bem grande em uma chapa com uma espessura pequena, esse processo de criação de trinca, propagação e depois ruptura acontece bem rápido. Isso faz com que a aresta ali, onde foi feito o corte, fique com um acabamento bem bom. Quando eu tenho espessuras de chapa maiores, eu já não consigo fazer isso. Então, aqui uma visão da aresta de corte, né? Que eu vou ter a minha matriz. Aqui a minha tira é a parte, né, que vai sobrar da minha chapa, o meu pulsão, e aqui é o meu material, né, que sofreu deformação plástica e depois ruptura. Nessa primeira parte aqui, ó, eu tenho um aspecto rugoso, tá? Que é a faixa arrancada. Nessa segunda faixa, aqui na segunda parte, eu tenho um aspecto brilhante, porque é onde aconteceu a primeira deformação, tá? E teve o corte puro. Então, o acabamento, ele não é, né, todo mesmo na aresta de corte. Mas, visualmente, a gente consegue igualar. Quando a gente fala de microestruturalmente, né, a gente consegue ver uma diferença dessas faixas. A gente precisa ter um conceito da folga de matriz, tá? Ela é uma variável fundamental nesse processo de corte e de cisalhamento. E é chamada, né, de luz de corte. Termo utilizado para designar a diferença dimensional, né, entre o pulsão e a matriz, tá? A folga é necessária para evitar o recalque e reduzir o atrito entre a chapa e o pulsão, tá? Então, a minha matriz tem, quando circular, tem um diâmetro diferente do meu pulsão, né? Essa diferença de diâmetros que é a minha folga. Mas o quanto de folga eu devo ter, né? A folga é necessária para evitar esse recalque, então. O excesso de folga, ou seja, quando eu tenho uma matriz muito grande, né, e um pulsão pequeno, também me leva ao excesso de recalque, havendo risco de quebra da ferramenta, né, devido ao aumento da força necessária, porque ela vai aplicar uma força muito grande na minha chapa, né, eu não vou ter uma área de cisalhamento pequeno, a distância entre o meu pulsão e a minha matriz quanto maior, né, mais força o meu pulsão faz. Então, e folgas muito pequenas aumentam o atrito, tá? Então, eu não posso ter o pulsão praticamente encostando na minha matriz. Se não houver nenhum atributo específico desejado para a superfície do meu blank, tá? Se eu só quero uma chapa sem grandes recomendações de acabamento superficial, a folga selecionada em função da força mínima de corte. A recomendação é que para furos, né, as folgas totais não superem 10% e 5% da face. Para impedir que o excesso de material, né, resultante da perfuração ali escoe para dentro da matriz, acompanhando o movimento do pulsão, para espessuras inferiores a 1 milímetro, a folga deve estar situada entre 0,3 e 0,4 do raio.
A folga deve levar em conta ainda as tolerâncias da minha peça. Deixa eu aumentar a tela. A folga de corte recomendada, tá? Para essa primeira figura, é um processo normal. E da segunda figura, um corte fino, tá? Então, eu tenho tabelas que mostram mais ou menos as tolerâncias, né, que eu posso ter da minha folga. Ela se dá por folga em corte, né? Aqui no meu eixo vertical eu vou ter os meus valores de folga, enquanto no meu eixo horizontal eu vou ter as espessuras do material a cortar, tá? Na primeira figura A, aqui eu tenho o processo normal, ou seja, eu tenho que trabalhar com valores dentro desse triângulo aqui, tá? Para ter um acabamento com mínimo de qualidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma peça com 10 milímetros de espessura, eu venho aqui em 10 milímetros, né? Vou ver se é um processo normal ou um corte fino. É um processo normal, convencional. Então, eu me guio pela figura A. Então, pego os meus 10 milímetros e vou até a minha figura A, tá? Do início da minha figura A, sempre, né, na reta dos meus 10 milímetros, que é a espessura do material. No início, aqui embaixo, onde está o mouse, ó, da figura A, até o final da figura A, é o trecho que eu tenho para trabalhar de folga, tá? Então, se eu tenho um processo normal e uma chapa de 10 milímetros de espessura, qual mais ou menos os valores de folga que eu posso trabalhar? De 0,5 a 1 milímetro. De 0,5 até 1 milímetro, tá? Mais do que isso, a minha qualidade da aresta vai ficar muito ruim, tá? Quando eu quero cortes finos, tá? Com a melhor qualidade, eu me guio por esta figura B, tá? Lembra que eu falei para vocês que espessuras muito grandes a gente não consegue um bom acabamento? Então, cortes finos, né? Eu consigo em chapas de no máximo 10 milímetros. Mais do que isso, eu não consigo um bom acabamento na minha aresta, né? Então, eu trabalho dentro dessa área aqui. Se eu tenho uma chapa de 4 milímetros, né? Eu tenho entre 0 e 0,005 milímetros de folga para trabalhar, para ter esse corte adequado, tá? Essas figuras, elas são genéricas, elas servem para a maioria das chapas, tá? Chapas mais espessas que isso é bem difícil de fazer pelo processo de corte por cisalhamento. A folga no processo de corte pode ser determinada por essa equação também, tá? Essa daqui, essa equação aqui, ela leva em consideração um corte normal, tá? Não fino. A gente consegue mais ou menos se basear com essa equação. É o diâmetro da matriz menos o diâmetro do pulsão dividido por 2 é o valor de folga que eu tenho, tá? Opa, saiu aqui. Aqui. Sobre o layout da chapa. O estudo econômico, também chamado de layout de tira, tá? Botei os dois nomes, porque antes a gente só podia falar layout escrito em inglês e hoje em dia se aceita layout escrito em português, tá? É o estudo que proporciona um aproveitamento máximo da chapa, né? Ou, em outras palavras, uma maior quantidade de peças em uma mesma chapa, né? A gente tem que otimizar. A gente vai fazer, por exemplo, um furo em uma chapa, tem todo o resto da chapa que a gente tenta otimizar, fazer o máximo de furos possível naquela chapa para que sobre menos material, tá? Esse estudo, ele visa encontrar a melhor distribuição das peças, né? Quando eu estou falando de furos, é tranquilo, é uma geometria simples, eu boto um do lado do outro. Quando eu estou falando de geometrias mais complexas, por exemplo, eu quero fazer peças do formato de estrelas, tá? Então, eu tenho que encaixar elas de uma forma um pouquinho melhor.
E é muito comum em uma mesma chapa, para produzir um produto, eu fazer diferentes figuras, tá? Por exemplo, partes de carro. Em uma mesma chapa é feito diferentes partes do carro, né? Que tem diferentes geometrias. No exemplo abaixo, então, na chapa A gente não tem um aproveitamento. A gente consegue fazer 4 peças, né? Levando em consideração que são peças iguais. No layout B, tá? Só essa função de encaixar uma figura na outra, a gente já consegue uma produtividade 50% maior, ou seja, o dobro de peças dentro da mesma chapa, tá? Então, esse layout sempre tem que ser estudado. Sobre ferramentas de corte. A ferramenta de corte na estampagem, ou comumente denominada estampagens de corte, né? São constituídas basicamente de uma matriz e de uma pulsão, como a gente viu o desenho. A máquina de conformação mais usada é uma prensa excêntrica para fazer esse processo. As formas de seções transversais do pulsão e da matriz, né, vão determinar então o formato que a minha peça cortada vai ter. O fio de corte é constituído pelos perímetros externos, né, do pulsão e pelo perímetro interno do orifício da matriz. O que é isso? Perímetro, né? Toda o comprimento do formato do meu pulsão. E também o perímetro da matriz, né? Todo o comprimento do formato, digamos que do furo ali onde está a geometria da minha matriz. Para complementar, então, o estampo, o corte, o cisalhamento, existem ainda guias para o pulsão e para a chapa, tá? Então, esse é o equipamento como um todo, né? A gente fala sempre do pulsão e da matriz, né? Mas eu preciso ter toda uma estrutura que proporcione a fixação da matriz e o movimento perfeito, né, do meu pulsão para que ele entre de forma excêntrica. Essa é uma prensa excêntrica. Em muitos casos, o pulsão, tá, tem o movimento dele a partir de um parafuso de precisão. Às vezes é só por pressão, tá? Às vezes o movimento dele é através de um parafuso sem fim. Sobre o corte. O esforço de corte para vencer a resistência do material da peça, né, associado ao esforço do atrito, porque conforme eu estou botando força no meu pulsão, né, a minha chapa ela começa a se atritar nas paredes da minha matriz. Faz com que o estampo perca o fio de corte depois de produzir um grande número de peças, tá? Ou seja, o canto vivo da minha matriz ali, ele sofre muito atrito, tá? Do mesmo jeito que os cantos, né, o perímetro do meu pulsão também. Então, depois de produzir várias peças, essa é a área mais desgastada. No meio, lá no fundo da minha matriz e nas paredes, né, do orifício da minha matriz, não vão ter quase danos, do mesmo jeito que na superfície do meio ali do meu pulsão também não. É ali onde sofre os menores esforços. A partir daí, as peças cortadas, né, começam a apresentar um contorno pouco definido. Quando eu tenho um desgaste muito grande desses cantos, né, das minhas duas partes, as minhas peças começam a ficar com um contorno, né? O que é pouco definido? Se eu tenho um quadrado como peça de estampo, né? O meu canto vai ficar arredondado, né? Ele vai perdendo a forma. É necessário, então, fazer uma nova retificação, têmpera e afiação do pulsão e também da matriz, né? Para que adquiram outra vez os cantos vivos. Então, normalmente, essa manutenção é feita junta, tá? Um pode se desgastar mais do que o outro, mas é difícil. Normalmente eles andam lado a lado. Então, quando eu faço a manutenção, a retificação de um, eu também faço de outro. Não adianta a minha matriz, tá com os cantos bem definidos, nova, e o meu pulsão não. E o inverso também, tá? A qualidade do meu contorno vai ficar ruim se uma delas estiver ruim ou se as duas estiverem ruim, tá? Então, eu procuro fazer a manutenção dos dois de forma conjunta. Uma ferramenta pode produzir de 20 mil a 30 mil peças, né, sem essa necessidade de retificação.
no caso de um pulsão cilíndrico de peças de pequenas dimensões, né? Quanto menores as dimensões da minha peça, menos esforço a minha máquina faz, né? Então, mais força ela aplica, mais rápido acontece o corte. Quando eu tenho peças muito grandes, o meu ferramental faz um esforço muito grande e o desgaste é proporcional. Como normalmente é possível realizar até 40 retificações em um único estampo, tá? O número médio de peças produzidas por cada ferramenta é na média de 1 milhão, tá? Então, eu consigo retificar o estampo ali, refazer os meus cantos, né? Mas tem um limite. Cada vez que eu faço uma retificação, eu acabo alterando, né, as dimensões tanto do meu pulsão quanto da minha matriz, de forma muito discreta em cada vez, né? Mas com acúmulo, essa tolerância vai se acumulando, né? E maior vai ser a minha diferença das dimensões iniciais com a final, né? Então, conforme eu vou retificando, eu vou alterando a tolerância dimensional dos meus dois. Tem um limite, né? Que ele sai da minha aceitação e eu tenho que substituir essas duas peças. A distribuição das peças obtidas, né, no corte, na chapa, deve ser feito de modo a se obter, né, o melhor aproveitamento do material. Nós vimos, então, que o layout de posicionamento das minhas peças é bem importante. A qualidade de peças produzidas numa única operação de corte, tá, numa única batida da prensa do meu pulsão, define uma maior ou melhor complexidade da minha ferramenta, tá? Outro tipo de ferramenta de corte existente são as que utilizam as lâminas como ferramenta de corte, como, por exemplo, tesouras, guilhotinas, tá? São ferramentas bem mais simples, né, com uma prensa excêntrica, mas são ferramentas que são consideradas, né, de corte por cisalhamento. Então, por exemplo, uma tesoura é bem comum, mas é considerado um corte por cisalhamento. Dificilmente são utilizadas na produção de série, né? Uma coisa muito mais doméstica, mas geralmente seu acionamento é manual. Então, a gente tem algumas ferramentas de corte manual, tá? A gente não vai produzir peças em massa com elas, mas são ferramentas que são muito utilizadas e muito produzidas. Só um minutinho que eu vou aceitar aqui, pessoal. A aresta de corte, então, né, aonde eu tenho ali o perímetro do meu corte, apresenta em geral, né, 3 regiões. A gente falou sobre elas. A parte rugosa, correspondente à superfície da trinca, né, aonde começa a minha fratura. Depois eu tenho a parte lisa, formada pelo atrito da peça com as paredes da minha matriz. E depois eu tenho a parte arredondada, né, formada pela deformação plástica inicial, tá? Então, é característico da aresta ter mais ou menos essa cara aqui, ó, da figura direita, tá? Primeiro aqui, ó, eu tenho a deformação plástica, tá? Não tem ali ainda esforços suficientes para fazer o meu corte, né, a minha fratura. Então, primeiro ela deforma plasticamente. Então, é característica que a minha peça, né, o perímetro da minha peça, este canto aqui de baixo, na verdade não é um canto, é arredondado, tá? Eu vou ter uma partezinha lisa aqui, é onde aconteceu propriamente, né, o atrito. Depois que aconteceu a deformação, eu empurrei mais ainda, então aconteceu o atrito, né, da parede da minha peça com a parede da matriz. Depois eu tenho uma parte rugosa, tá? Que é onde se propagou com maior intensidade a minha trinca, né? Como eu falei para vocês, a primeira trinca se inicia aqui, ó, onde está esse círculozinho, né? Fica essa característica. E também tem um áudio comigo, gente. E organiza, Diego. Eu já... Não tira do mudo, Diego. Eu já botei 2 vezes que o mudo tu tira. Bom,
E outra característica final é essa rebarba, tá? Que é o final da minha ruptura. Dependendo da onde eu vou utilizar essa minha peça, às vezes eu preciso tirar essa rebarba, tá? Principalmente são peças que vão ser manuseadas não por equipamentos, mas por pessoas. Essa rebarba aqui é perigosa, tá? Ela fica afiada, digamos assim. Então é bem comum que eu tenha que tirar, tá? Ou por lixamento, por algum outro processo, mas lixamento é o mais comum, tá? Esta pontinha aqui, que é bem característica, que é do final da ruptura. Que tipos de corte eu tenho? Eu tenho corte simples, né? Quando eu faço geometria simples, vou fazendo cortes de forma serial. Eu tenho cortes por funcionamento, que é quando eu tenho furos, né? Em posições específicas. Eu tenho o entalhe, tá? O entalhe é quando eu faço remoção da parte da extremidade, não precisa ser só quadrada, pode ser circular, pode ser semicírculo, tá? Mas o entalhe é quando eu não faço uma geometria inteira no meio da peça, né? Eu não faço um furo de nenhuma forma, e sim eu arranco parte da extremidade, tá? Eu posso ter ainda a parcial, quando eu quero que a minha peça, né, seja, digamos que rasgada em um ponto, mas não que ela retire todo o material, que o material fica ali. Então, aqui, ó, eu fiz o corte apenas nesse formato de U, né? Então, a minha prensa, o meu pulsão, tem que ter uma geometria específica, né? Normalmente inclinada, para que ela faça mais força na extremidade onde vai acontecer a ruptura, e aqui não. Posso ter recorte ou rebarbação, né, após forjamento ou estampagem, que é quando eu faço furos em peças que eu já tenho uma determinada geometria. Tá? Aqui são exemplos de onde eu aplico cada um deles. Tá? Aqui, bem comum, tenho ali os furos para colocação dos parafusos, as minhas arruelas. Aquele exemplo em que eu não tiro todo o material, ó, eu fiz um orifício aqui no meio, mas eu não retirei todo o material. E aí tem N exemplos. Sobre as forças de corte, tá? A força de corte depende diretamente do tipo de material que eu estou trabalhando, né? Quanto maior é a resistência à ruptura do meu material, mais força o meu equipamento tem que ter, né, para conseguir fazer um corte por cisalhamento. Depende também da espessura da chapa, né? Quanto mais espessa, mais força eu preciso aplicar. E também depende do perímetro do meu corte. Se eu quero fazer um furinho circular pequeno, né, a minha prensa consegue fazer pouca força. Se eu vou fazer um furo grande ou uma geometria com perímetro muito longo, tá? Mais força. Quanto maior a minha área de contato do pulsão com o material, mais força eu preciso fazer. A espessura da chapa, o perímetro de corte, são grandezas facilmente conhecidas, né? A espessura a gente mede, normal. O material, a tensão de ruptura a gente consegue, sempre que a gente compra o material vem especificado, né, as tensões de escoamento e de ruptura do meu material. E o perímetro do meu corte eu consigo calcular, né? Todas as figuras geométricas têm um perímetro. A influência do material na força de corte vem por meio, né, do valor da tensão de ruptura, que é uma função do limite da resistência do material. Tá? Lembrando que essa correlação se dá aproximadamente por esses valores, tá? Dá para a gente ter uma média. Então, aços com índices menores de 0,3% de carbono e alumínio usam tensões de ruptura de mais ou menos 0,6 sigma-S. O que é sigma-S? É tensão de ruptura. Tá? É a resistência do material. Para aços de 0,3 a 0,7% de carbono,
Eu preciso de uma tensão de ruptura maior, tá? 0,75 vezes a resistência do material. Para aços acima de 0,7% de carbono, eu preciso 1 ponto vezes a resistência do meu material, tá? Lembrando que a resistência do material sempre vai vir especificado quando a gente compra uma chapa, tá? Ou se não vier, a gente consegue procurar na internet. A gente precisa saber sempre a porcentagem de carbono, tá? Porcentagem de carbono, e se for um aço liga, a gente precisa saber a liga, tá? Se for só aço carbono, só a porcentagem de carbono. Se for aço liga, eu preciso saber a liga. Se tem alumínio, se tem potássio, se tem qualquer liga que tiver. Dessa forma, o cálculo da força de corte se dá pela seguinte equação, tá? A força de corte necessária para fazer um corte por cisalhamento em uma chapa é T vezes P vezes sigma R, tá? Lembrando que T é o quê? Espessura da chapa. É a mesma letra que a gente usou nos exercícios anteriores. P é o perímetro do meu corte, tá? Todo lá o comprimento da minha aresta. E T é a tensão de ruptura, certo? Anotem essa equação aí, por favor. Anotado? Força de corte, então, é espessura vezes o perímetro de corte vezes a tensão de ruptura, tá? Tensão de ruptura. Anotado? Sim, querida professora. Não, querida professora. Sim, querida professora. Obrigada. Vamos lá, então. A prática de desconstruir arestas de corte inclinadas, tá? Ajudam, então, na propagação da trinca, consequentemente, no melhor acabamento superficial. Tanto no pulsão, né, quanto na matriz, diminui a força necessária por possibilitar um corte progressivo, né, que se propaga melhor. Então, eu consigo, através, né, de uma melhor aresta de corte, utilizar menos força no meu processo. Quando parte é cortada, é a peça final, né, a inclinação deve ser feita na matriz. Quando a parte cortada é retalho, a inclinação deve ser feita no pulsão, tá? De novo, isso é importante. Quando a parte cortada é a peça final, ou seja, eu estou fazendo... Deixa eu pensar, estou fazendo... Quero fazer estrelas, tá? Uma geometria, uma chapa com uma geometria de estrela. A estrela é o meu produto final, tá? Eu faço ali o meu processo de corte, a estrela vai ficar dentro da minha matriz, certo? Depois do meu corte. Ela é o meu produto final. Então, quando eu quero uma qualidade, né? No produto final, o meu produto final é a peça que eu extraio da chapa, eu faço a inclinação na matriz. Quando a parte cortada é retalho, ou seja, eu estou fazendo furos nas dobradiças de uma porta, né? Eu tenho os quadradinhos, que são as dobradiças, e quero fazer os furos para a colocação dos meus parafusos, né? Quando eu faço corte, aquele círculozinho que sai do buraquinho
para onde vai o parafuso, aquilo é retalho, né? O que eu aproveito? Eu aproveito o que sobrou da chapa ali e não a parte que ficou dentro da minha matriz. Quando o que eu quero... Deixa eu aceitar o Alexandre. Quando o que eu quero aproveitar, né, é a chapa, eu faço a inclinação no pulsão. Quando o que eu quero aproveitar é o que eu extraio da chapa, eu faço a inclinação na matriz, entendido? Aqui eu só tenho um comparativo, né, entre forças de corte com ou sem inclinação, tá? Então, deixa eu tirar minha tabela aqui. Reparem aqui, ó, que eu tenho um gráfico, né, de força de corte vezes o curso do pulsão, né? Quanto de força ali eu apliquei e o quanto eu precisei andar, né, com o meu pulsão. Conseguem entender a importância do curso do pulsão antes da minha ruptura, né? Quanto mais o meu pulsão tem um curso antes da ruptura, mais deformação... Deixa eu abrir para vocês aqui, para a gente conversar bem sobre isso, tá? Tem ali a minha matriz, o meu pulsão, tá? Qual é a ideia para ficar uma qualidade de aresta boa, tá? É o meu pulsão encostar na matriz, faz a primeira deformação plástica, anda mais um pouquinho, entra, digamos que mais meio milímetro na minha matriz. Já criou a trinca, já propagou, já rompeu. Isso é o ideal, tá? Quando eu tenho muita folga ou pouca folga, ou meu material tem uma espessura muito grande, tá? O que acontece? Meu pulsão entra um pouquinho na matriz, faz a deformação plástica, ele entra mais um pouquinho e a deformação plástica tá ali e ele ainda não rompe. Ele tem que entrar muito mais dentro da minha matriz para acontecer o corte. Quanto mais ele entra na minha matriz antes de romper, mais força ele fez. E pior ficou a minha qualidade superficial, porque quanto mais ele entra, né, sem romper, mais deformação plástica acontece ali, né, e mais tensão de tração eu tenho. O que a tensão de tração faz na qualidade da aresta? Deixa ruim. Deixa ruim, fica com cara de esticado, tá? Então, o ideal é tá aqui a extremidade da minha matriz e aqui, né, o início do meu pulsão. Igualou, aqui fez uma pequena deformação plástica, aqui já rompeu. Quando ele precisa entrar muito antes de romper, pior fica essa qualidade, tá? Outra coisa que a gente tem para melhorar essa qualidade, né, é a inclinação, tanto na minha matriz quanto no meu pulsão, tá? Esse aqui é um demonstrativo do quanto ele precisou entrar, né, antes de romper, no momento da ruptura. Nessa primeira figura, na linha do A, é onde eu não tenho inclinação nenhuma. Reparem o quanto ele precisou de força, né, durante o curso do meu pulsão, o quanto de força ele precisou para romper. Depois ele vai descendo, né? Chegou aqui, ó, é muito grande. Na figura B, eu tenho inclinações. Tenho uma inclinação assim. Na segunda, na verdade, eu tenho inclinação das duas extremidades. Aqui no meio eu não faço tanta força. Eu tenho como se fosse um pulsão assim, né? E na segunda, eu tenho uma inclinação, digamos que para cima, ó. Tem uma parte maior e tem uma inclinação para cima, tá? O que isso daqui vai fazer? Quando eu tenho, né, um semicírculo no meu pulsão, como que a peça vai se deformar? Ela vai se deformar assim, ó, porque eu estou fazendo força nas extremidades e não estou fazendo força no meio. A minha chapa tá retinha. Conforme meu pulsão entra, ela faz assim. Nessa segunda, qual é a primeira área de contato que eu tenho? No meio e depois nas extremidades. Então, a minha peça faz assim, tá? O como vai acontecer essa inclinação, ela não tem grande diferença. Reparem que, ó, eu aplico uma força, depois ele rompe. B, C e D entram juntas, tá? Então, eu não tenho muita diferença na minha qualidade, no quanto de força eu vou aplicar,
como que eu faço essa inclinação? Se eu faço nas extremidades, se eu faço no meio, ou se eu faço uma inclinação geral, tá? A inclinação por si só ajuda no processo. O tipo vai ser o melhor de produzir o pulsão, de produzir a matriz, tá? É meio indiferente. Então, esse gráfico é só para mostrar para vocês que como eu faço essa inclinação não faz diferença. O importante é fazê-la, tá? Quando eu tenho um pulsão reto, eu preciso aplicar muito mais força para ter o meu corte de cisalhamento ali. Entendido isso, vamos fazer um exemplo então, tá? Esse exemplo é o seguinte. Calcule as forças de corte, né, em quilograma-força, de chapas de 2 milímetros de espessura, que serão cortadas em forma cilíndrica, de raio igual a 5 centímetros, cujos materiais são aço 1020 laminado, alumínio, aço 1050 e aço 1080. O que vai mudar de um aço para o outro, e também o alumínio? A resistência do meu material, tá? Então, o que a gente precisa de informação? A espessura da minha chapa, que a gente tem, tá? Então, anotem aí, espessura da chapa, 2 milímetros. O que eu preciso também, além da espessura da chapa que vocês anotaram aí na equação da força? O raio. Quer saber a área. Perímetro, tá? Mas a gente tem o raio. Então, a gente consegue calcular o perímetro. Então, anotem aí, raio igual a 5 centímetros. E também preciso da tensão, né, de ruptura. Eu não tenho a tensão de ruptura, mas ele me deu a resistência do material, tá? Então, a resistência, vamos fazer primeiro do exercício A, é 390. A partir da resistência, a gente consegue a tensão. Vou só voltar no slide que tem as tensões lá para vocês anotarem. Aqui, que eu me esqueci de pedir para vocês anotarem. Anotem essas informações aqui, por favor. Ó. Aço, com menos de 0,3% de carbono, e alumínio, que é aquele que diz alumínio, e a tensão de ruptura dele é igual a 0,6 vezes a resistência do material. Para aços de 0,3% a 0,7% de carbono, como que eu calculo a minha tensão de ruptura? É 0,75 vezes a resistência do meu material. E aços com mais de 0,7% de carbono, 1 vezes a resistência do material. É a mesma coisa que a resistência do material, digamos assim. Anotado? Anotado. Então tá. Primeiro vamos fazer a letra A. Letra A, né? Notem aí. Letra A é um aço 1020.
Letra A, um aço 1020 com resistência do material de 390 megapascal. Resistência do material de 390 megapascal. Vou só abrir uma figura aqui pra gente. Aqui. Então, de informações que nós temos, que a espessura do meu material é de 2 milímetros, que o raio do meu material é de 5 centímetros. Com centímetros a gente não trabalha, né? A gente sempre trabalha com milímetros, no caso de conformação. 5 centímetros é a mesma coisa que 50 milímetros. 50 milímetros. E ele me deu as resistências dos materiais. A letra A é um aço 1020 com uma resistência dos materiais igual a 390 megapascal. Vamos fazer tudo em Newton, pede em quilograma-força, mas vamos fazer tudo em Newton porque a gente já vem trabalhando assim, tá? Qual a equação, então, da força de corte? Força de corte necessária é a espessura vezes o perímetro vezes Meu amor. a tensão de ruptura, tá? Vamos para o nosso caso A. A gente precisa do perímetro. Perímetro, qual é o perímetro de uma circunferência? Passei essa equação para vocês algumas aulas aí. O quanto tem a volta inteira de uma circunferência? Não, a área. O diâmetro vezes 3,14. Não, O diâmetro vezes 14 é o π. Vamos voltar aqui. Tem a minha circunferência. Tá? O que é a minha área? É essa parte aqui dentro, todinha. A área da minha circunferência é πr ao quadrado. Essa é a equação da área. Tá? O perímetro é a volta dele, ou seja, quanto ele tem daqui, se eu fizesse a volta pela extremidade, daqui até aqui. Isto é o perímetro. O perímetro de uma circunferência é igual a 2πr. 2 vezes que multiplico o π, que aí é os 3,14 que tu me falou, vezes o raio, tá? Isso aqui é importante vocês terem. Mesma coisa quando eu tenho, né, um quadrado. A área do meu quadrado vai ser lado vezes lado. O perímetro do meu quadrado é isso aqui, ó. É toda a volta. Qual é o perímetro do meu quadrado? Mas tu entendeu o que eu falei, né? Entendi. 3,14? Mas não tá errado, né? Só 3,14? Tá, eu tenho o raio aí. Do raio eu vou achar o diâmetro. Do diâmetro eu vou achar o perímetro. Tá, eu não escutei o que tu falou, então. O que tu tinha me falado antes? Eu falei o diâmetro vezes o π. Isso, tá. Desculpa, eu não escutei. Eu não escutei essa parte. Eu só escutei o π e o 3,14. É a mesma coisa que πd. Teve uma aula né? que o guri falou a mesma coisa que eu tô falando. Isso, porque o raio, o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então, 2 vezes o raio tá aqui. O perímetro da circunferência é a mesma coisa que π vezes d. É isso que tu me disse, né? Eu não escutei. Mesma coisa. Normalmente eu uso o raio, tá? Mas os dois estão certos. E voltando pro quadrado. Qual é o perímetro do quadrado? Isso aqui é um lado. Para fazer toda a volta, um lado, outro lado, outro lado, outro lado. Então, o perímetro de um quadrado
4 vezes o lado. Tá? Tenho o triângulo, tenho todos os perímetros, mas os mais importantes são esses daqui. Esses daqui vocês precisam saber. A área de cada um deles, a área de uma circunferência, tá? Eu decorei πr ao quadrado. Πd ao quadrado sobre 4, quando está trabalhando com diâmetro, é a mesma coisa. Caso vocês tenham decorado em função do diâmetro, pode usar também, tá? Só botei aqui o que eu sei de cor, mas é a mesma coisa. E a do quadrado, vocês também precisam saber. Área do quadrado, lado vezes lado. E o perímetro do quadrado, 4 vezes o lado. Anotar essas informações aqui? Sim, querida professora. Então, tá. O perímetro, então, do meu círculo vai ser 2πr. Perímetro igual a 2 vezes π. O meu raio é 50 milímetros. O perímetro desse meu círculo, então, vale quantos milímetros? $314. 314,15 milímetros. Depois que a gente calculou o perímetro uma vez, né, a gente usa em todos os exercícios. O que nos falta de informação ali também? Tá? Que eu preciso na minha equação aqui. Tensão de ruptura? A tensão de ruptura. Não consigo pegar a ferramenta. Deu. Tensão de ruptura. Ele me deu o quê? A resistência do material, tá, gente? Isso é importante. Eu vou usar a tensão de ruptura. Tensão de ruptura. Qual delas? A gente tem o quê? Um aço 1020. Então, quais daquelas opções que vocês anotarem ele vai se encaixar? Vocês anotaram 3 opções. Com menos de 30%, 0,3% de carbono e alumínio, com 0,3 até 0,7 e com mais de 7, certo? Então, Na primeira. A gente tem um aço 1020, então quer dizer que a gente tem quantos por cento de carbono nesse aço? 0,2. 0,2, tá? Então, se encaixa naquela que tem 0,2, né? Então, se encaixa naquela que é menos que 0,3. Sendo um aço, né, menor que 0,3% de carbonos, qual é a equação aqui? De tensão de ruptura. Vou escrever aqui. 0,6. Com 0,3% de carbono. 0,6 era? 0,6 vezes 390 megapascal. Isso. A resistência do material. Tensão de ruptura é igual a 0,6 vezes os 390 megapascal. Qual vai ser a minha tensão de ruptura? Meu pai botou pro meu pai. Tô sem calculadora aí, alguém tem que calcular. Vamos lá, pessoal. Quem tá com a calculadora aí na mão? Amor, chegando.
234. 234. Todo mundo achou esse valor? Meu pai. Não, não vai ser aprovado. Todo mundo achou esse valor? Vai demorar muito pra esquentar. Sim, então tá. Temos o perímetro, temos a tensão de ruptura, agora a gente pode usar a nossa fórmula. Já temos todas as incógnitas. Força de corte é igual a espessura vezes o perímetro vezes a tensão de ruptura. Força de corte. A minha espessura é 2 milímetros, o meu perímetro tinha dado quanto? 314,15. 314,15. E a minha tensão de ruptura deu 234. Opa. Então, qual o valor da força de corte que eu preciso fazer, né? Quando eu tenho um aço 1020 e quero fazer um círculo numa chapa que tem 2 milímetros de espessura e o meu círculo tem 5 centímetros de raio. Qual vai ser o meu valor de força de corte? Cento e 147,022. 147.022 newtons. Força sempre newton, estamos vendo. Lá no final dá 0,2, mas perto de 147 mil, o 0,2 newton não vai fazer diferença, né? Ali quando tu calculou o perímetro, olha só, Oi. ali quando tu calculou o perímetro deu 314,15, né? Isto. É porque o pi não é só 3,14, né? 3,14 alguma Não, coisa, é né? Por isso, né? 3,1415. 3,141592. Ah, não, beleza. É que eu não achei o 15, aí é porque eu não boto todo o pi ali. Isso, aí deve ter dado uma diferençazinha, tá? Mas calculamos o perímetro aqui, calculamos a tensão de ruptura aqui, e agora a gente tem todas as incógnitas para jogar na nossa fórmula, então. Certo? Fizemos a letra A. Vamos para a letra B. Letra B. Eu vou utilizar, deixa eu ver no exercício aqui, é um alumínio, tá? Na letra B, meu material é alumínio. O que diz na letra B? Alumínio e tensão de resistência igual a 70 megapascal, tá? Anotem isso aqui, que é as informações lá do exercício. É um alumínio, tensão de resistência, a resistência do meu material, né? É 70 megapascal e o meu material é alumínio. Preciso do perímetro. Pessoal, o perímetro não vai ser o mesmo. Eu estou utilizando a mesma figura, a mesma chapa de 2 milímetros de espessura e 5 centímetros de raio. O que eu estou fazendo naquele exercício? Mudando o material. Se eu mudar o material, faz diferença no perímetro da minha figura? Não, né? Não. O material é só o material
material da chapa. O tamanho da minha figura é a mesma. Então, eu não preciso calcular o meu perímetro de novo. Meu perímetro eu já sei. Ele vale 314,15 milímetros. A minha tensão de ruptura, aí sim eu preciso calcular de novo. Em qual das três opções está o alumínio? Na primeira, novamente. De novo, na primeira, que é onde diz alumínio, tá? Na mesma, não fala concentração de carbono aqui, fala só alumínio. Então, a gente vai usar a mesma. A fórmula me diz que é 0,6 vezes a resistência do material. Então, tensão de ruptura, 0,6. Qual é a resistência desse material? Ele me falou, 70 megapascal. Então, vezes 70. Qual vai ser a tensão de ruptura deste material, deste alumínio? 42. 42. Todo mundo achou 42? Tenho o meu perímetro, tenho a minha tensão de ruptura, aí é só jogar na minha fórmula. Força de corte é a espessura da chapa, vezes o perímetro, vezes a tensão de ruptura. Força de corte é igual. A espessura da minha chapa não mudou, é a mesma. Meu perímetro não mudou, é o mesmo. A única coisa que mudou foi o material. Aonde o material influencia? Apenas na tensão de ruptura. Então, no lugar dos 234 que eu tinha quando eu estava trabalhando com 1020, agora com alumínio eu vou ter aqui 42. Qual vai ser a força de corte? $26.388. 26.388 newtons, viu? Todo mundo chegou nesse valor? Sim. Beleza. Vamos fazer a letra C, então. Letra C, eu tenho um aço 1050, e a minha tensão de, desculpa, a minha resistência do material, ele me diz que é 630 megapascal. De novo, pessoal, vai fazer diferença no perímetro da minha figura se eu não estou mudando a minha peça? Não. Eu estou mudando o material. Então, o perímetro continua o mesmo. A espessura continua o mesmo. A minha peça eu não mudei. Quando eu mudo o material, faz diferença apenas na tensão de ruptura, tá? Na tensão de ruptura. Nesse caso, eu estou trabalhando com aço 1050. Então, qual daquelas três classificações ele se enquadra? Na segunda, de 0,3 a 0,7. E qual é a equação quando eu tenho de 0,3 a 0,7? Tensão é 0,75. 0,55?
75. 75. Vezes a resistência do meu material. Tá? Então, a minha tensão de ruptura vai ser 0,75 vezes 630. Tensão de ruptura. Qual vai ser o valor da minha tensão de ruptura? $472,5. 472,5. Beleza. Vamos para a minha força de corte, então. Força de corte é igual a espessura vezes o perímetro vezes a tensão de ruptura. Força de corte é igual a 2 vezes 3,14 vezes 472,5. Qual vai ser a força de corte desse meu aço 1050? Não é 314 ali, Natália? Opa, 314 aqui, tá certo. Liguei o automático. Aqui, ó. 314,15. Qual o valor que vai dar essa minha força de corte? Quanto vai dar essa força de corte? 296.871,75 newton. 296.871? 71. Esse vírgula a gente deixa de lado. Perto de 296.000, o 0,1 newtons não vai fazer diferença. Então, a gente pode arredondar neste caso aqui. Todo mundo encontrou este valor? Sim. Certo. Visto isto, então, quando a gente compara os três aqui, pessoal, tá? Qual é o caso desse exercício? A gente tem uma geometria que a gente quer fazer, um círculo, né? Uma chapa de 2 milímetros de espessura e o círculo tem 5 centímetros de raio, né? O que eu estou fazendo? Eu estou mudando o material para ver as forças necessárias que eu preciso fazer em cada um deles. Eu não estou mudando a minha peça, apenas o material, tá? Então, mudando apenas o material, com esses valores que vocês encontraram aqui, o que vocês têm a me dizer sobre isso? O que o material faz de diferença na minha força de corte? Se usa mais energia ou menos energia. Isso. Quanto mais resistente é o meu material, quanto maior é a resistência do meu material, mais força eu preciso para fazer o meu corte. Beleza? Neste primeiro aqui, ó, a resistência do meu material era 390. Precisei de 147.022 newtons. O alumínio é a que tem menor resistência, né? Precisei apenas de 26.388 newtons. O aço 1050 é o que tem maior resistência. 1.050 newtons. 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 1
630 megapascal. É o que precisou de maior força de corte. 296,871 newtons, tá? Neste caso aqui, eu mudei apenas, né, o meu material. O que eu posso fazer também? Em vez de mudar o meu material, mudar a minha peça. Perguntar assim para vocês. Ah, eu quero fazer de alumínio, tá? O meu material é alumínio. Qual é a força para fazer uma peça de 2 milímetros de espessura e 5 centímetros de raio? Vou utilizar determinada força de corte. Utilizando o mesmo material, qual é a força de corte na chapa de mesmo 2 milímetros de espessura, mas agora com 10 centímetros de diâmetro, tá? Também vai fazer mudança o valor da força de corte. O que influencia na força de corte? A geometria da minha peça, espessura e raio, e o meu material, tá? Então, nesse caso, a gente mudou o material, poderia manter o material e mudar a geometria da minha peça, que também faria influência, tá? Entenderam bem esse exercício, gente? É importante. E podia mexer na espessura da chapa também, né, Natália? Posso mudar só a espessura da chapa. Posso manter a mesma circunferência, o mesmo material, mas se eu usar espessuras diferentes, o que vai acontecer com a força? Antes de calcular, o que vocês acham que acontece com a força se eu aumento a espessura? Tem que aumentar a força. Tem que aumentar a força também, tá? Então é importante vocês saberem calcular, como vocês calcularem aqui, mas também ter essa convicção, tá? Porque errar na calculadora, errar na conta é normal quando a gente faz uma vez, tá? Mas se a gente tem o entendimento por trás, a gente se previne de alguns erros. Por exemplo, calculei a força para chapa de 2 milímetros. Mantive o material, mantive o raio, e aí depois calculei a força para 5 milímetros, tá? Tenho que achar uma força maior. Se eu não achei uma força maior, tá? Eu sei que eu errei alguma coisa no cálculo. É impossível manter o material, manter o raio e achar uma força menor, tá? Então, quando a gente tem esse entendimento, não basta apenas calcular, e sim entender o que a gente está calculando e entender os valores, né? Se eu achei uma força menor, eu disse, não pode, tem que ser uma força maior. Recalculo, porque com certeza tem um erro, tá? Do mesmo jeito que vocês nem calcularam ainda, mas vocês já sabem, se eu aumentar a espessura, vou achar uma força maior, tem que utilizar mais força para fazer. É importante esses dois, tá? Ficou entendido esse cálculo, pessoal? Com certeza vai cair na nossa prova sexta-feira. Ficou. E é proporcional, Natália? Ali, ó, deu 26 mil newtons, né? De força para o alumínio. E a chapa é 2 milímetros de espessura. E se eu baixar para 1 milímetro de espessura, a força necessária é, no caso, 13 mil? Sim, tá? Eu tenho 13 incógnitas, tá? Espessura, perímetro e tensão de ruptura. A espessura, somente a espessura, é diretamente proporcional. Ou seja, se aumentar, se dobrar a espessura, eu preciso do dobro da força. Se triplicar a espessura, eu preciso do triplo da força. Só a espessura, tá? A espessura é proporcionalmente, é direta proporcionalmente. Aí vale isso. O perímetro, tá, gente? Ele aumenta junto, mas não de forma proporcional. Se eu dobrar o perímetro, vai dobrar a força? Não, porque o perímetro tem uma equação. Está dentro de uma equação, não é o valor direto, né? A espessura aqui, a gente não joga o valor direto, aí é diretamente proporcional. Dobra, 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 dobra. O perímetro, como a gente utiliza uma equação, aumenta um se aumentar o outro, mas não de forma proporcional. Se eu dobrar o meu raio, não quer dizer que vai dobrar a minha força, porque vai dentro de uma equação. E a tensão de ruptura também, tá? Por que a tensão de ruptura não é proporcional? Porque vai depender da quantidade do carbono. Se ela tiver menos de 0,3% de alumínio, conforme aumentar
a resistência do meu material, vai aumentar quanto? Tá aqui, ó, 0,6 a mais. Se eu tenho entre 0,3 e 0,7% de carbono, conforme aumenta a resistência, vai aumentar 0,75 a mais. E se aumenta acima de 0,7% de carbono, aí sim se torna proporcional. Entendeu? Ok. Sempre que aumenta uma, aumenta a outra. Mas algumas proporcionais, outras não. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Tá? Não. Temos a letra D lá. Ó, a letra D, ela me diz o seguinte. Anotem aí. É um aço 1080. Oi. Oi. Com uma resistência dos materiais 780. Tá? Com esses dois valores, eu acho uma força de corte igual a 490.074 newtons, tá? A letra D fica para vocês fazerem em casa, quem quiser exercitar, o que é bem bom, né? Porque a gente vai fazendo junto, às vezes a gente leva o erro aqui. Então, anotem as informações da letra D. É aço 1080 com uma resistência do material igual a 780 megapascal. Tá? A resposta tem que dar 490.074. Vou botar aqui megapascal que eu não botei. Aqui, ó, megapascal. Tá? Procurem fazer só esse, então. Só vocês aí, para ver se dá o valor certinho. Tá? Se não der o valor certinho, surgir alguma dúvida, me pergunta que a gente esclarece, que aí fica top para sexta-feira. Tá? Se achou o valor, tá mais do que aprendido. Combinados, pessoal? Ok. Então tá, pessoal. Por hoje é só. Amanhã a gente se vê de novo. Então encerramos por aqui. Bom descanso para vocês. Até amanhã. Boa noite, boa noite.